Shalom, a paz de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre a vida de um santo muito importante. Quem é o santo que nós vamos falar hoje? Santo Agostinho. Santo Agostinho, aquele filho de Santa Mônica, aquela mulher que muito rezava por ele, que chorava lágrimas de joelho, pedindo pela conversão de seu filho. Era o filho que mais lhe preocupava, era Santo Agostinho. Um homem inteligente, um homem dotado de uma sabedoria muito grande, mas que estava ainda no paganismo, vivendo uma fé sem ser cristã. E sua mãe, a Santa Mônica, que nós estudamos no dia 27, ontem, foi a mulher que mais orou, rezou por este homem. E ele se converteu. Seu nome era Aurélio Agostinho. Nasceu em Tagaste, na África, dominada pelos romanos, na região onde hoje fica a Argélia, em 13 de novembro do ano de 354. Filho primogênito, seu pai, chamado Patrício, era pagão e pequeno proprietário de terras. Sua mãe, pelo contrário, era cristã fervorosa, tanto que tornou-se santa, Santa Mônica. Celebrada no dia 27 de agosto, um dia antes da festa de Santo Agostinho, Mônica sempre buscou educar o filho na fé cristã. Agostinho, porém, por causa do exemplo do pai, não se importava com a fé. Então Santo Agostinho tinha dois caminhos a seguir. Ou seguir o exemplo do pai, que era um pagão, que não estava nem aí com a fé cristã, ou seguir a fé da mãe, uma mulher santa. E ele estava nesse meio termo de fé. Ele não sabia que fé aderir, se era da mãe ou do pai. Santa Mônica, então, queria que seu filho se tornasse cristão, mas percebia que a hora de Deus ainda não havia chegado. Tanto que adiou seu batismo, com receio de que ele profanasse o sacramento. Aos 11 anos, ainda bem novo, veja bem, aos 11 anos, Agostinho foi enviado para estudar em Madauro, perto de Tagaste, isso ainda na África. Lá estudou literatura latina e algo que o distanciaria da fé cristã, as práticas e crenças do paganismo local e romano. Então, era uma cidade, Tagaste, dominada por Roma. Então tinha toda a influência de Roma. Até os estudos também eram influenciados por práticas de crenças e culturas romanas misturadas com as crenças locais de Tagaste. Então, Santo Agostinho teve uma juventude conturbada, como a gente vai ver, desde sua família, porque o pai era pagão e a mãe era cristã. Ele tinha dois caminhos a seguir. E mais ainda conturbado ficou com os estudos que ele veio ter depois. Com 17 anos, foi para Cartago estudar retórica e lá, embora tenha recebido formação cristã de sua mãe, passou a seguir a doutrina maniqueísta, que enxerga o mundo somente com duas visões, entre o bem e o mal. E essa doutrina era negada viamente pelos cristãos. Os cristãos não absorviam essa doutrina, nem da forma filosófica e nem da forma teológica. Além disso, tornou-se hedonista, ou seja, seguidor da filosofia que tem o prazer como fim absoluto da vida. Então, na sua juventude, uma doutrina que ensine o prazer como fim absoluto, claro, despertou na vida de Santo Agostinho o interesse por essa filosofia. 2 anos depois, passou a viver com uma mulher cartaginense, com a qual teve um filho chamado Adeodato. Então ele teve um relacionamento com uma mulher, essa mulher cartaginense, do qual nasceu o filho chamado Adeodato. O relacionamento dos 2 anos durou 13 anos. Durante todo esse tempo, Santa Mônica rezava pela conversão do filho. Então ele teve um relacionamento com esta mulher e teve um filho. Ele tentou também
um convívio familiar. Ele tentou ter uma família, foi uma opção que ele teve do princípio, ter uma família. Então, o fato dele ter passado por várias doutrinas trouxe algumas consequências, boas e ruins para ele. Santo Agostinho tornou-se um professor de retórica reconhecido. Primeiramente, ele foi reconhecido na sua inteligência, porque ao estudar filosofia, foi despertando a visão dos professores que observavam que ele era um homem inteligentíssimo. E logo se tornou professor de retórica reconhecido. Chegou a abrir uma escola em Roma e conseguiu o posto de professor na corte imperial situada em Milão. Então veja que ele está cada vez mais aproximando-se mais de Roma e saindo da sua origem. Decepcionado com as incoerências do maniqueísmo, aproximou-se do ceticismo. Então aí ele já não estava mais querendo aquela doutrina maniqueísta que olhava o mundo com os dois lados, do dualismo, bem e mal. Ele já estava mais no ceticismo. Sua mãe mudou-se para Milão e exerceu certa influência sobre seu comportamento. A mãe começou a acompanhar mais próximo Santo Agostinho. Ela tinha realmente uma preocupação com este filho. Nesse tempo também, decepcionado com o ceticismo, Agostinho aproximou-se do bispo Ambrósio, Santo Ambrósio de Milão, esse santo que nós já conhecemos hoje. Então, ele foi primeiro para o maniqueísmo, dualismo do bem e de mal, depois ceticismo, que coloca o centralismo do humanismo. Ele saiu dessa doutrina também, e mais tarde ele foi aproximando-se da cristandade. Ele foi aproximando-se de uma pessoa corretíssima. Que bom que ele se aproximou-se de um cristão verdadeiro, Santo Ambrósio. Um homem sábio que poderia ajudar este jovem. A princípio, queria apenas ouvir a retórica excelente do bispo. Então ele tinha interesse, porque ele era inteligente, de apenas absorver a filosofia. Tampouco ainda interessava para ele a parte teológica. Antes de se converter, Agostinho separou-se de sua companheira após 13 anos de relacionamento e ainda envolveu-se com outras mulheres. Então foi uma parte chocante para o Santo Agostinho a separação da mulher dele, porque ela abandonou Santo Agostinho com seu filho. Santo Agostinho sentiu uma tristeza muito profunda. Foi o primeiro momento que ele teve o chamado crise existencial, porque ele amava essa mulher, ele queria, mas ele estava no mundo, ele decepcionou muito ela também. E ela, na tristeza de imperseverante, não ter perseverança no casamento com ele, no relacionamento com ele, ela abandonou com o filho, deixou o filho chorando e foi embora. E Santo Agostinho não soube mais dela. Então foi uma parte muito triste na vida desse santo, ter sido abandonado pela mulher. Antes de se converter, então ele se separou dessa mulher e teve tentativas também com outras. Parece-me que o chamado dele era mais adiante. Depois, porém, foi se convencendo da verdade sobre Jesus Cristo pelas pregações de Santo Ambrósio. Ele admirava muito Santo Ambrósio. Um outro homem sábio e inteligente. O inteligente ama e pratica aquilo que o sábio e inteligente lhe ensina. Foi o que fez Santo Agostinho. Sua mãe, ao mesmo tempo, não cessava de orar por ele. E ela, Santa Mônica, que participou na vida dele espiritual, rezando por ele, aconselhando, ela permaneceu buscando. Parece que ela sentiu neste momento que ele se aproximou de Santo Ambrósio, que era o momento da decisão. Então ela precisava intensificar mais a oração por ele. Santo Ambrósio, o bispo, foi aquele que aconselhou Santa Mônica, que disse para ela: tu derramas muitas lágrimas por ele em tua oração. Deus vai te ouvir. É impossível que Deus não vai te ouvir. Tu só não podes desistir de continuar rezando por ele. Então veio a conversão. Depois das buscas incessantes pela verdade e de vários casos amorosos,
Agostinho finalmente rendeu-se à coerência da mensagem de Jesus Cristo. Alguma coisa o tocou. Esse foi o momento do chamado. Encontrou em Jesus o que não encontrara em nenhuma outra filosofia, em nenhum outro mestre. Foi o momento da sua crise existencial que Jesus veio responder a este jovem. Quando ele pensou que nada mais ele valia, aí Jesus Cristo mostrou para ele que ele tinha um preço muito alto e que ele valia muito para ele. E é nesse momento que Jesus nos chama. É quando a gente sente que a gente não é nada, que a gente não tem nada em nós de bom, que nós conseguimos nada neste mundo. Porque Santo Agostinho, ele era muito querido pela corte imperial de Roma. Ele almejava um cargo de posto alto em Roma, porque ele tinha uma retórica muito grande, um discurso que encantava todos. Então, o fato dele ter essa inteligência também chamava a atenção da corte romana, que queria dar um cargo importante para ele também. Assim, ele e seu filho Adeodato, então com 15 anos, foram batizados em Milão por Santo Ambrósio durante uma vigília pascal. Então não foi só Santo Agostinho que se converteu, ele levou também seu filho. Tão motivado ele estava, ele disse, não vai ser só eu, vai ser eu e o meu filho. No caso, Adeodato, aquele que foi deixado sozinho por sua mãe, que abandonou aquela senhorita jovem que abandonou esse jovem chamado Santo Agostinho, deixou esse Adeodato. E ele cuidou da vida também espiritual, da vida deste menino chamado Adeodato. A partir de então, passou a escrever contra o maniqueísmo que ele conhecia tão bem. Então ele não estava de acordo. O sábio é assim, ele procura conhecer e toma sua decisão. E foi o caso de Santo Agostinho. Ele conheceu o dualismo do maniqueísmo, que dividia o bem e o mal, e não quis seguir essa doutrina e escreveu uma doutrina contrária a esta doutrina. Mas depois disso, escreveu obras tão importantes que o tornaram doutor da igreja. Muito importante isso daí, frisar esse momento que ele, as suas doutrinas, muitas ajudaram a nossa fé cristã. Sofrimentos todo mundo tem, e Santo Agostinho também não deixou de passar por muitos sofrimentos. Dedicava grande atenção a Deodato, formando-o na fé e nas ciências humanas. Então ele tinha uma responsabilidade. Ele tinha um encanto muito grande pelo seu filho. Amava-o, queria tão bem, talvez também como queria tão bem a esposa dele, mas ele não soube, talvez, cultivar esse casamento, né, por erros dele na juventude. Mas ele amou o filho, talvez como amasse tão a sua mãe também. De repente, porém, seu filho veio a falecer. Olha outro sofrimento na vida dele. Foi um grande choque. Então, a crise existencial vai começando daí. A gente passando por momentos difíceis aqui e ali, e o ser humano vai diante de Deus colocando-se em crise. E foi o que aconteceu com Santo Agostinho. Foi um grande choque. Por causa disso, decidiu voltar para Tagarcia, lá onde ele teve origem e nasceu. Então ele se decepcionou com a vida dele. Foi tão grande o choque da crise existencial de Santo Agostinho que ele pensou somente na sua vida passada, em começar tudo de novo. No caminho de volta aconteceu que sua mãe também faleceu. Olha só. Santo Agostinho teve muito sofrimento de perdas. A mulher, o filho, e na viagem de volta que ele estava tão feliz de ter sua mãe, ela morre também. No caminho de volta aconteceu então que ela faleceu e Agostinho menciona em suas confissões a maravilha e o alimento espiritual que eram os diálogos que ele tinha com sua mãe, Santa Mônica, sobre a pessoa de Jesus Cristo e a beleza da fé cristã. Santa Mônica foi uma santa realmente. Ela conduzia um filho sábio, inteligente, que poderia discordar de todas as suas tentativas de levá-lo ao cristianismo. Mas ele, na sua sabedoria, também soube escutar sua mãe.
que isso fique de lição para nós. Ouvirmos atento aos conselhos de nossos pais, nossas mães. E depois, em 397, Santo Agostinho tornou-se o quê? Tornou-se bispo e exerceu o cargo de chefe da igreja durante 34 anos de sua vida, com pregações, fazendo livros, que nós conhecemos hoje, os livros deles, praticando caridade para com os pobres, na espiritualidade profunda. Ele descobriu Cristo dessa forma, da forma correta, da forma de fazer evangelização, praticando e estudando mais, e escrevendo também, compartilhando o seu conhecimento. Combateu heresias. Então ele tornou-se um dos maiores doutores e filósofos da igreja, da cristandade do tempo atual até os tempos atuais, tão profundas são suas doutrinas. Foi aclamado doutor da igreja por causa de seu ministério iluminador. Entre os livros de maior destaque em suas obras estão Confissões, que nós conhecemos esse livro. É importante a gente dar uma acessada no site, ver se a gente consegue comprar esse livro, Confissões, e Cidade de Deus. 2 livros excelentes de Santo Agostinho. Livros autobiografados que se tornaram best-sellers ao longo de vários séculos e até hoje. A morte de Santo Agostinho, então. Nós vamos partir para o momento final da sua vida, o momento do encontro que ele está lá hoje com Deus até hoje. Valeu a pena tudo que ele passou, todo o sofrimento. Assim na nossa vida também, tudo que passarmos com Cristo, por Cristo e em Cristo, nós receberemos a coroa da vida eterna. E esse santo foi assim, faleceu feliz pela força da igreja de Hipona, mas ao mesmo tempo triste por causa da invasão bárbara em Hipona, motivo de grandes perseguições contra os fiéis. Ele assistiu esse momento triste. Infelizmente, ele ainda estava vivo no momento em que a comunidade, a cidade toda se apavorava com a invasão dos bárbaros. Os bárbaros eram invencíveis, eram um povo forte. Quando ele decidiu atacar uma cidade, a cidade já se recolhia dizendo vamos morrer. Então, ele sentiu o pavor e a tristeza do povo que ele tanto pregou naquele momento. Ele queria morrer mais do que dessa vida daquela comunidade toda. Ele queria morrer pela comunidade. Tanto amor ele sentiu por aquela cidade. Sua morte ocorreu em 28 de agosto do ano 430. Mais tarde, em 725, seus restos mortais foram exumados e trasladados para a cidade de Pávia, na Itália, onde são venerados na igreja de São Pedro do Céu de Ouro. Então, a morte dele foi depois dessa invasão. A gente não sabe ao certo se ele foi morto ou se ele morreu depois de morte natural. Ao certo que depois desse acontecimento, muitos livros seus ele conseguiu guardar, e desses livros são hoje conhecidos por nós, muitos outros foram queimados na invasão bárbara, e a gente não sabe ao certo se Santo Agostinho partiu de morte natural ou ele foi morto pelos bárbaros também. Então, os restos mortais de Santo Agostinho foram exumados, então trasladados, como dissemos, para a cidade de Pávia, na Itália, onde são venerados na igreja de São Pedro do Céu de Ouro. A igreja fica perto do local onde ocorreu sua conversão. Maravilha, né? Lembraram de enterrá-lo próximo onde ele se converteu, na igreja São Pedro do Céu de Ouro. Então, Santo Agostinho foi essa pessoa que a gente venera muito hoje por ser um santo que representa a igreja católica lá no céu, a igreja convertida lá no céu, a igreja que se une à igreja católica dos convertidos aqui na terra. Por isso, é importante a nossa conversão aqui na terra, para nós nos unirmos à igreja de Cristo lá no céu, que é a igreja católica apostólica romana, lá no céu celestial, chamada celestial, a igreja de Apocalipse de São João, que ele enxergou, que é a igreja que celebra também todos os ministérios de louvor e adoração a Jesus Cristo, louvor e adoração a Deus Santo e Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Deixe o seu like aqui, inscreva-se no nosso canal se não é inscrito, toque no sino das notificações. É importante o seu comentário, deixe seu comentário sobre a vida de Santo Agostinho.
Fale algum comentário que a gente não conhece sobre a vida dele, algum momento importante, alguma frase importante de Santo Agostinho. Vamos compartilhar nossa sabedoria também. Que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo.